Olá, queridos, sejam bem-vindos. Estamos no 6º dia do nosso tempo de jejum e oração e meditação na Palavra de Deus. Como tem passado rápido, né? Já estamos aí finalizando a primeira semana, praticamente. E hoje nós vamos continuar lendo Josué 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Então, pega a sua Bíblia aí, que tem muita coisa preciosa nesses versículos. Vamos começar Josué 1. Então, vamos lá. Josué 1, versículo 10. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Mais uma vez, reforçando que é o Senhor quem dá a terra. Mas às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, prometeu descanso e dar a vocês esta terra. As suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão, ou seja, antes de atravessar o Jordão, tá? Mas todos os homens de guerra preparados para lutar atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Muito precioso esse texto, né? Então vamos começar. O que está acontecendo aqui? Vocês perceberam que nos primeiros versículos que a gente estudou de Josué, era muito Deus e Josué, né? Era muito direcionado a Josué. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aqui, a partir desse momento, começa realmente o período de liderança de Josué. É o primeiro momento que a gente está vendo Josué dando ordens, comandando o povo, tá? Então, por quê? O que aconteceu, gente? É sempre assim na história e até hoje é assim conosco. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa, né? Deus vai nos usar para alguma coisa, né? Numa liderança, Deus trabalha primeiro em nós. Então, o que Deus fez aqui? Deus trabalhou primeiro com Josué. Seja forte, corajoso, obedeça a minha palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fale, declare a palavra de Deus, medite nela dia e noite, para que os seus caminhos sejam prósperos. Então, depois que ele instruiu tudo o que Moisés precisava fazer, depois que Moisés decidiu, né? Então, vou fazer tudo igual o Senhor está falando, que aí ele pôde liderar o povo. Por quê? Porque aí ele já tinha passado pelo processo e ele tinha uma autoridade espiritual sobre aquele povo. Então, isso acontece conosco, como mães, por exemplo. Né? Então, se eu quero que os meus filhos saiam das telas, por exemplo, eu preciso do seu exemplo. Precisa começar em mim. Então, quando eu estava meditando nesse texto, foi uma coisa que o Senhor falou muito comigo. Não adianta eu cobrar dos meus filhos se eu não fizer primeiro. Por quê? Porque eu não tenho autoridade. Eu tô falando para eles não faça e eles estão me vendo fazer. Então não tem efeito. Então vai começar em mim. Então toda liderança. Então se você vai ser líder, por exemplo, na sua empresa, se você quer cobrar que os seus funcionários cheguem na hora, tem que começar em você. Você tem que ser o modelo de pontualidade. Então se você vai começar um trabalho na igreja, alguma situação de liderança dentro da igreja, de você é exigido um nível maior, né, de moralidade, de santidade, de integridade, né? Então, esse é a função do líder. Né? Isso está ligado à função do líder. Né? Um nível maior de exigências, porque a gente é modelo, tá? Então, foi isso que começou a acontecer aqui. Então, primeiro, Deus começa preparando Josué, para depois ele ter a autoridade para poder liderar o povo, tá? E aí, ele começa aqui no versículo 10, né? Ele fala assim, ó, primeira coisa que ele fala,
ele dá uma ordem para que o povo, para ele fala assim, ó, prepare a provisão. Então ele fala assim, percorra o acampamento, e ele falou para os oficiais, percorra o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Aqui já começou a mudar algumas coisas. Agora o povo tem que preparar a provisão. Antes a provisão vinha como? Todo dia aparecia, eles não podiam nem guardar a provisão do dia seguinte. Lembra que apodrecia? Exceto no sexto dia, que eles podiam guardar a provisão para o dia seguinte, porque eles tinham que guardar o sábado. Lembra disso? Então, aqui já começou a ficar diferente. O que isso quer dizer? Então, agora, nesse momento, Josué está dando uma ordem para o povo, prepare a provisão. Então, ou seja, para entrar na promessa, tem uma parte humana, tem uma parte que eu e você precisamos fazer, né? Então, eu coloco aqui, ó, eu escrevi assim, ó, Deus vai dar a terra, mas o povo tem que preparar a provisão, né? E mais para frente a gente vai ver que esse povo vai ter que lutar também, tá bom? Então tem uma parte dessa promessa que é responsabilidade, da promessa que Deus faz, mas que a minha responsabilidade é a sua. Então aqui eles vão preparar a provisão e mais para frente eles vão lutar, tá certo? E aqui ele continua falando o quê? Vocês terão 3 dias para atravessar o Jordão. Então a gente vê que o número 3, ele é um número muito simbólico na Bíblia. Então eu fui pegar algum significado do número 3 para vocês. Primeira coisa que a gente sabe que o número 3 representa é o quê? A Trindade, né? Então essa plenitude divina, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente vai ver que a gente tem esse DNA dessa tríade, né, em muitas coisas. Então o ser humano, por exemplo, próton, elétrons e nêutrons. Então, tudo 3, né? Que mais que eu tinha visto esses dias? Você vai pegar os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso. Tudo tem esse DNA de Deus, né? Tudo tem esse DNA do Senhor. E aí, outra coisa que significa o número 3, um período de transição. Aí eu tava me lembrando, né? Paulo, vocês lembram? Paulo ficou cego também, né? Por 3 dias, é um momento de transição, um período de preparação. Quantos dias Esther jejuou antes de falar com o rei? 3 dias. Então é um período de preparação, de transição. E também é um período de novo começo. Eu vou pegar a ressurreição de Cristo. Cristo ficou morto quantos dias? 3. Jonas ficou na barriga do peixe quantos dias? 3. Então, esse 3, ele tem um peso muito grande dentro da Bíblia. E dentro, assim, né, para a mentalidade judaica, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, fala assim, ó, que o terceiro dia, ele é o terceiro dia. O que é o terceiro dia? O dia da virada. O dia da intervenção de Deus. O dia da restauração. O dia em que aquilo que parecia perdido ganha vida. É lindo, né, gente? Até nos números, assim, o Senhor fala conosco, meu Deus. Então, aqui nesse contexto da história de Josué, o que esse número 3 significa? O que esses 3 dias significam? Fim de um ciclo, preparação, início da promessa, a intervenção de Deus e a travessia para uma nova estação. Então, o que aconteceu? Vocês lembram que quando o povo foi sair do Egito, né, para entrar no deserto, eles não tiveram tempo de preparar nada, eles não prepararam nada. Mas aqui, para entrar na promessa, agora eles vão ter que preparar, né? Então, a provisão, né? Preparem a provisão. Eles não tinham que preocupar, né, com a provisão, mas agora, nesse momento, mudou, tá mudando a estação. Preparem a provisão. Então, o Senhor tá falando para nós, preparem a provisão. E aí nos versos 12 a 16, ele vai falar sobre as 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés. E aí eu fui dar uma estudada, né, nessas 3 tribos, eu tava assim... Porque o que aconteceu? Lembra das 12 tribos? Então tem a terra prometida, que é Canaã, então, eles estão ali de frente pro Jordão, eles estão na terra da Transjordânia, que é o lado direito, é o lado leste do Jordão. Então eles vão atravessar o Jordão. Então, eles vão para o lado de Canaã, propriamente dita, a terra prometida mesmo. Mas essas três tribos, na verdade, as 2 tribos e metade da tribo de Manassés, eles vão ficar desse lado de cá. Eles não vão ter necessidade de cruzar o Jordão. Mas tem muita coisa aqui nessa história. Muita coisa. Então, o que acontece? Lá atrás, quando a gente volta em números, se eu não me engano, números 34... as tribos de Gade
e de Ruben, eles vão pedir para Moisés para que eles não precisem atravessar o Jordão. Por quê? Porque essas duas tribos, elas trabalhavam, eles mexiam, a economia deles era baseada em gado, eles tinham muito rebanho. E essa terra do lado de cá do Jordão é uma terra extremamente fértil, uma terra vasta e é uma terra ideal para rebanhos. Ou seja, era perfeita para a economia dessas duas tribos. Então, essa terra do lado de cá, eles não precisavam atravessar, por quê? Porque eles já iriam viver a promessa de Deus. Essa aqui já era uma terra prometida para eles, porque atendia perfeitamente ao que eles faziam. Então, eles não teriam essa necessidade de atravessar para o lado de lá, né, do Jordão. E aí, essas duas tribos pedem para Moisés. E aí, no meio ali, no mais pro final do capítulo, acho que é 34 mesmo, deixa eu até checar aqui para falar para vocês, porque é muito legal vocês lerem essa história. Desculpa, gente, é o capítulo 32, tá? De Números 32. E aí, no versículo 33, é a hora que fala que Deus deu também a metade da tribo de Manassés. Porque quem pediu, realmente, foi só a tribo de Ruben e Gade. Mas a tribo de Manassés a metade da tribo acabou recebendo essa porção da terra também, né? Moisés incluiu eles ali. E aí, o que aconteceu? Só que na hora que eles vão pedir isso para Moisés fica bravo com eles. Por quê? Porque olha só, você é um povo. Todo esse povo vai ter que cruzar o Jordão e vai enfrentar um monte de lutas até chegar na terra prometida deles. Mas você não precisa ir para lá. Tudo que você quer tá do lado de cá. Tudo que você mexe já tá do lado de cá. Então, ou seja, para que eu vou para lá? Para que eu vou cruzar o Jordão? Para que eu vou entrar num monte de lutas? Deixa meus irmãos, deixa o resto do povo que se vire com isso. Não era muito fácil pensar desse jeito? E vamos combinar? Muitas vezes a gente pensa assim, se o meu tá seguro, o meu já tá garantido, eu não tô preocupada com o dos outros. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje, né? E aí Moisés fica muito bravo com esse povo, porque eles ficariam no bem bom, né, do lado de cá, enquanto os compatriotas dele estavam lá na maior dificuldade, na maior luta e na maior guerra. E aí, eles estavam também desencorajando o povo a cruzar o Jordão. Vocês vão ver isso lá em Números 32. Ou seja, a minha terra é a de cá. Eu já estou satisfeita com essa daqui. Então eu começo a desencorajar o povo que tem que atravessar o lado de lá. Por isso que é importante, gente, a gente saber o que o Senhor tem para cada um de nós. Porque para uns a terra prometida é do lado de cá do Jordão, para outros é do lado de lá. Então você não pode querer aconselhar as pessoas, né, ou dar palpite alguma coisa usando a sua régua, porque vamos supor, para os de cá que eram pastores, essa terra era ótima, mas e para os que não são pastores? E para os que não têm rebanho? Entendeu? Então a gente precisa entender o que o Senhor tem para cada um. E aí eles viraram e falaram assim para Moisés, ó. O povo que chegou e falou, né? Essas tribos que chegou e eles fizeram uma proposta para Moisés. Eles falaram assim, ó: Moisés, é o seguinte, a gente deixa os nossos animais, as nossas mulheres e as nossas crianças do lado de cá, mas nós homens fortes, preparados para a guerra, nós nos comprometemos a nos armarmos e irmos à frente dos nossos irmãos israelitas, e nós vamos lutar por eles, lutar com eles pela terra deles, pela herança deles, e nós só vamos voltar para casa quando todos os nossos irmãos estiverem tomado posse da herança deles. Então eu só vou ter a minha herança quando eles tiverem a deles. Aí nós vamos voltar para casa. Ou seja, eu poderia ficar de cá, né? A minha casa, a minha terra é essa, mas eu me comprometo a lutar pela herança dos meus irmãos. Gente, dá vontade de chorar quando eu escuto um negócio desse, porque é muito profundo. Quantas vezes a gente, né, pelo nosso egoísmo, a gente não é capaz nem de dar uma carona. Que dirá lutar uma guerra pela terra do outro. Não é verdade? A gente fica assim, eu não vou me meter, isso não é problema meu, não vou, sabe? Olha isso aqui, o que eles estão vivendo, sabe? Então, ou seja, mesmo eles que iam ficar do lado de cá, eles decidem ir em frente, atravessar o Jordão, lutar a guerra dos outros, para só depois receberem, né, de fato o que é deles. Então, assim, eu coloquei aqui, né, a importância da unidade. Queridos, não tem vitória espiritual
sem unidade. Não existe. O que nós temos visto hoje na igreja brasileira, na igreja mundial, né, na igreja de Cristo. Isso, gente, eu vou falar para vocês, em todos os países. Essa falta de unidade é o que tem atrapalhado a gente a ter êxito nas nossas batalhas espirituais. Tá? Então, a conquista deveria ser de um só povo e não de povos fragmentados. Nenhuma promessa individual deve ser desfrutada sem a responsabilidade comunitária. A gente não pode olhar e falar assim, para mim tá bom, e isso ser suficiente enquanto seu irmão tá padecendo. A gente não pode se contentar com isso, tá? Então, a gente vai receber a nossa porção, mas também nós precisamos ajudar os nossos irmãos a receberem a porção deles. É nossa tarefa como corpo de Cristo, tá? Como povo escolhido de Deus, como a igreja, a noiva, tá? E a bênção recebida, ela não te isola, na verdade ela te envia, ou seja, eles estão ali recebendo aquela terra, então eles podiam vamos ficar isolados aqui quietinho, não, ela tá te enviando para uma missão de ajudar o próximo. E aí, nos versos 16 e 18, seguindo, o povo declara a obediência e a submissão a Josué, né? Então, Josué já precisou viver isso com Deus. Primeiro, Deus falou esse beabá aí para Josué, olha, tem que me obedecer, não pode desviar para a direita e para a esquerda. Deus fala isso para Josué e eu acho muito lindo. Em todo o tempo, Moisés já tinha morrido, gente. Moisés nem aqui estava mais. Josué o tempo inteiro reforçando as instruções que Moisés deu, honrando a liderança de Moisés, né, obedecendo as instruções que Moisés deixou para ele, cobrando que o povo obedeça às instruções que Moisés deixou. Então, a gente vê isso também ali, né? Então, eu dividi em 3 tópicos principais esses versículos que a gente leu. O primeiro, que é a preparação. O segundo, a unidade e essa missão conjunta. E o terceiro, a obediência. Então, o que o Novo Testamento fala sobre esses 3 tópicos que a gente abordou aqui hoje? Então, sobre a preparação. Lembra que Josué falou para o povo, preparem a provisão, estejam preparados. Então, eu lembrei muito de Efésios 6, né? Quando fala das armas espirituais, cinto da verdade, couraça da justiça, calçado com a preparação do evangelho, escudo da fé, ou seja, capacete da salvação e orar em espírito em todas as ocasiões, né? A gente esquece do orar em espírito, a gente lembra dos outros, mas a gente esquece esse detalhe. Então, estejam preparados. Nós precisamos estar preparados. Agora é um tempo de preparação de provisão em todas as áreas. E então Efésios 6 fala sobre isso e também 1 Pedro 1:13 fala assim, ó: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então eu preciso preparar o meu corpo, mas eu preciso preparar a minha mente. Por quê? Porque muitos dos ataques que nós sofremos é na mente. Desistir, de estar difícil demais, de não vou conseguir, tô com medo. Então tá tudo aqui, ó, na mente. Então, para enfrentar esse período de transição, estejam com a mente preparada, tá? O segundo ponto seria a unidade, né? A importância da unidade, dessa missão conjunta. Em João 17, no versículo 20 ao 23, o 23 fala assim, ó: sermos levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Gente, o povo só vai ver, Cristo só vai ser revelado se nós amarmos uns aos outros, se tiver uma unidade entre o povo de Deus. Então, nós precisamos buscar isso. E todos nós somos chamados ao ministério de reconciliação. Isso é um chamado para todo cristão. Eu, você, todos nós somos chamados à reconciliação, tá? E em Efésios 4, versículo 1 ao 6, né? O último, né, fala muito sobre que nós somos um só corpo e um só espírito. Então, nós precisamos entender isso, né? Que Jesus vai voltar para a noiva dele, a igreja. Não são várias noivas. Jesus não vai voltar para várias noivas, ele vai voltar para a noiva.
a igreja de Deus. Então, nós não temos várias igrejas, nós somos a igreja, artigo singular. Temos muitas denominações, sim, somos muito diferentes uns dos outros, pensamos diferentes e Deus nos fez assim. Mas nós precisamos amar uns aos outros e respeitar a individualidade de cada um que o Senhor fez dessa forma, porque nós nos complementamos, são faces diferentes de Cristo, cada um de nós. Mas nós precisamos estar em unidade, né? A Bíblia, ela nos compara a um corpo. Gente, essa comparação, ela é muito feliz. Por quê? Se eu penso, por exemplo, que eu tenho os dedos da minha mão e os dedos da minha mão não se preocupam com os dedos do meu pé, é muito egoísmo. Por quê? Porque se o meu dedinho mindinho tiver com uma infecção e eu não cuidar, em pouco tempo todo o meu corpo vai estar em sepse, todo o meu corpo vai estar com uma infecção generalizada e todo o meu corpo vai padecer e pode inclusive morrer por causa de uma infecção no dedinho mindinho. Então a gente tem que entender que nós somos corpo e um só. Então o que afeta um, afeta todos nós. E o último ponto, né, que é a obediência e a liderança espiritual. Para a gente encerrar, eu quero ler 2 versículos, porque são 2 versículos que raramente são lidos. E hoje em dia, eu sei que nós estamos tendo uma crise muito grande em liderança espiritual. Muito grande. Mas eu quero ler o que a Bíblia fala para nós, tá? Em Hebreus 13, 17, fala assim, ó. Obedeçam aos seus líderes espirituais e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Isso está em Hebreus 13, 17. Eu vou ler o próximo e vou fazer um comentário. É o último versículo de hoje. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Eu queria depois que você anotasse essas 2 referências e você fosse ler na sua Bíblia, tá? Queria que você lesse na sua Bíblia, não só acreditando no que eu tô falando, mas indo conferir se o que eu falei tá certo. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Eu sei que hoje está difícil, nós estamos escutando muitos escândalos de líderes da liderança do Senhor, das igrejas. Eu creio que, lembra que eu comecei falando sobre Josué, que o Senhor trata primeiro com os líderes, para depois estender para a congregação, para o povo, né? Para o povo de Deus que Josué lideraria. Tem que começar nele, né? Como mães, começa em nós, para depois ir para nossa casa. Então eu creio que o Senhor está purificando a noiva dele, porque ele vai vir para uma noiva imaculada, né? Sem mancha nenhuma. Então, eu sei que em muitos momentos a gente tem enfrentado uma dificuldade muito grande em nos submetermos aos nossos líderes espirituais. Ok, tem muita liderança que não é saudável, tem muita liderança que abusa, eu entendo tudo isso, mas isso não retira de nós a nossa parte. Então, se você acha que você está num local, você não é obrigado a ficar na igreja que você está. Mas se você acha que você está num local em que a liderança não é saudável, alguma coisa, leva isso para o Senhor. Vê o tempo que você precisa ficar nesse lugar, se é de fato o que você está achando que é. Porque hoje também é assim, se qualquer pessoa que é cobrada um pouquinho, já é abuso, já é isso, já é aquilo, né? Então, leva ao Senhor. Mas, no lugar em que o Senhor falar para você estar, honre aquela liderança. Sabe, se submeta ali, sejam submissos a eles, como a palavra de Deus está falando. Se eles vão fazer a parte deles, eu não sei, porque eles têm que cuidar de vocês, né, como quem vai prestar conta, porque eles vão prestar conta. Os pastores vão prestar conta, os líderes vão prestar conta. Mas o que eles fazem não invalida a sua função. Então, por exemplo, vamos pegar o dízimo. O que as pessoas vão fazer com o dízimo que eu entrego, que eu devolvo ao Senhor, isso não é problema meu.
A minha função é entregar o dízimo. Claro, gente, se eu sei que eu estou numa instituição que isso não é levado a sério, então eu vou para uma instituição que eu sei que o dízimo é levado a sério, né? Claro. Mas assim, a minha função é devolver o dízimo. Entendeu? Fiscalizar da forma como eu puder, participar das assembleias que a igreja faz, né, da prestação de contas, tudo que você quiser fazer. Mas o fato de algumas pessoas não usarem corretamente o dízimo que a gente entrega, devolve ao Senhor, não quer dizer que eu não precise dar. Então é a mesma coisa de eu falar assim, olha, tem muita mãe ruim, tem muita mãe que abandonou o filho, então agora eu não vou obedecer mais a minha mãe, porque tem várias mães que não cuidam dos seus filhos, que abandonaram os seus filhos, que abusam dos seus filhos. Então, quer dizer que todas as mães são assim? Não. Então, Deus fala, né? Olha o que está acontecendo. Não generaliza todas essas coisas, né? E aí ele vira e fala assim, ó, viva em paz uns com os outros. Eu lembrei da mãe na hora, porque eu estava com essa imagem da mãe, na imagem dessa mãe que não são todas iguais, né, para falar para vocês. Na hora que ele falou assim, viva em paz uns com os outros, eu lembrei que eu, como mãe, não tem nada que me irrita ou que me desgaste mais, assim, que me deixe mais desmotivada. Não é a bagunça, não é o barulho, não é as coisas fora do lugar, não é o trabalho de fazer comida todo dia, não é as noites que eu precisei passar em claro, nada disso me incomoda mais, é mais difícil para mim do que quando os meus filhos começam a brigar. Gente do céu, não é possível quando eles começam a brigar. E aqui a Bíblia fala isso, né? Vivam em paz uns com os outros. Então, que a gente possa pegar essa ilustração, alinharmos o nosso coração, porque, eu não sou líder. Talvez você tá falando, eu não sou líder, mas você é mãe, você é líder. Entendeu? No seu trabalho, na sua igreja, não sei onde o Senhor vai colocar você. Então vai começar em você, vai começar em mim. Amém, queridas? Fiquem com Deus, meditem nessa palavra. Hoje é sábado, né? Nós estamos aí com um dia mais tranquilo. Realmente, olha, se você puder, leia essa palavra na Bíblia, leia Josué, vai lá em Números 32, leia esses versículos do Novo Testamento que eu citei, principalmente esses dois, porque o Senhor tem muita coisa a nos falar aqui. E vai começar em nós. A gente não precisa achar que vai esperar o outro mudar. Não, nós vamos mudar. E com o tempo, as outras pessoas vão mudando ao nosso redor. Amém? Fiquem com Deus.